Olá, como vai você? Tudo bem? Então, feliz ano novo. Faz tempo que eu não apareço por aqui e eu até gostaria de fazer aquela piada, né? Só nos vimos faz um ano que não nos vemos, né? Nos vimos no ano passado. Mas essa piada já não tem mais graça porque ela já é usada em várias situações. As pessoas adoram fazer essa piada. Então, eu secretamente também gosto de fazer essa piada, mas eu não faço. Então, eu apareço aqui no dia 3 de janeiro para conversar a respeito de uma reflexão diária do David Hawkins, que é qual? A reflexão, na verdade, do dia 1º de janeiro, porque eu estou refletindo sobre essa frase, esse textinho que eu li aqui, né, do dia 1º de janeiro, até hoje. Eu tô até hoje fazendo anotações a respeito disso e eu tenho várias coisas para conversar sobre isso. Estão aqui no caderninho, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Ó, aqui acabou. Esse caderno é novo. Então a gente vai falar sobre esse textinho aqui, que fala sobre comparação e culpa. Então a gente entra nessa questão. A primeira parte aqui fala assim, né? Que é pouco benéfico ficar se criticando ou achando que deveria estar melhor do que tá, que deveria estar em outro lugar, que deveria estar de outra maneira. E por que que isso não é benéfico? Por que que isso não tem muito... Ninguém ganha com isso, no fim das contas. Porque isso gera culpa. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender melhor é que quando a gente se compara, a gente está partindo de um princípio de que a vida e de que a evolução, ela é como se fosse uma habilidade que a gente adquire e a gente vai só fazendo assim. Só que a evolução, ela não é linear. Ela não é um processo de execução, né? Eu não executo a minha evolução. Então, existe uma questão que sempre é mais como um sistema é um sistema não linear. Então a gente poderia dizer que o clima é uma boa comparação para isso. Por quê? Porque não é porque num dia fez um super sol que no outro dia necessariamente o dia vai estar ensolarado de novo. Também o dia pode amanhecer e tá chovendo, nublado, enfim, não tá bonito como no outro dia. Mas se a gente for partir de um princípio de que é tudo linear, então a gente entende que na verdade se o dia tá bonito, então ele deveria tá mais bonito ainda no o dia seguinte e assim por diante. Só que a gente percebe que existe uma não linearidade no clima que faz com que todos os dias sejam diferentes. Um dia tá mais bonito que o outro e nem por isso a gente acha que tem alguma coisa dando errada, né? Que algo tá errado. Não é que, por exemplo, a natureza perdeu a habilidade de fazer um dia bonito. Tirando, a gente tá aqui eliminando fatores subjetivos, como, por exemplo, o que eu imagino ser um dia bonito. Porque para mim, um dia bonito é uma coisa, para outra pessoa, um dia bonito é outra coisa. Então, a gente poderia ter essa visão a respeito da nossa evolução enquanto ser vivo, enquanto, vamos dizer assim, nossa evolução espiritual, né? Eu gosto muito de trazer, quando eu digo sobre evolução espiritual, é a nossa habilidade, de alguma forma, de ser mais leves com relação ao processo existencial que a gente
vive, não tem simplesmente um botão que a gente aperta e diz, eu decidi, não quero mais existir. Não existe. Não existe isso. Então, uma coisa importante é que dentro da gente podem existir inúmeras camadas de consciência, inúmeras camadas de evolução. Então, ao mesmo tempo que eu posso ser uma pessoa que está muito mal ou que sente inveja, ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que tem capacidade também de ter um amor super desapegado com relação a alguém ou outra ou uma coisa, né? A ter um nível de humildade real muito elevado, por mais que em algum contexto eu não tenha. Então é tudo sobre contexto, é uma dinâmica sempre contextual. A evolução, ela está contextualizada, então não é, e é por isso que ela não é linear, porque existe o contexto. Então é por isso que as coisas vêm e vão, aparecem e desaparecem, estagnam, ficam malucas em algum momento e depois ficam estagnadas. Acho que a gente entra em desespero muitas vezes quando começa a se sentir estagnado de alguma forma. Sentir-se estagnado, na verdade, é uma culpa. É um processo bem complexo de assimilar pra gente, porque é como se a gente fosse responsável por uma skill, né, por uma habilidade, assim, a gente é responsável por manter, por fazer. É como se o sol se sentisse culpado quando aparecessem as nuvens. Tipo, o que tá acontecendo? Por que eu não fui capaz de impedir que as nuvens surgissem e então deixassem o dia nublado? Porque afinal isso significa que eu não tenho mais habilidade para iluminar a terra, eu não tenho mais habilidade para brilhar do jeito que eu brilho quando as nuvens não estão ali. Então imagina que eu poderia se sentir estagnado. Eu não estou irradiando da mesma maneira hoje, eu estou estagnado. Não, né? Então às vezes a dificuldade de a gente ter essa mesma mentalidade, na verdade a mentalidade, esse mesmo comportamento natural. A gente fica muito envolvido num processo de pensamento e ali a gente parece que fica bêbado da gente mesmo, assim. É como se fosse uma espécie de álcool do mental, né? Então, é importante a gente entender que quando a gente se sente estagnado, isso não significa que a gente está falhando como ser humano. Na verdade, na grande parte dos casos, existe algum processo de integração acontecendo. Nós estamos integrando melhor em algum sentido. Então, a gente pode pensar em um momento das nossas vidas em que tudo parecia que não estava andando. Parecia que estava tudo parado, nada vai acontecer. E aí, do nada, assim, bom, tudo fica uma loucura. Olha, eu tenho um momento assim, a gente tem vários momentos assim, né? Mas tem um momento na minha vida que foi assim, ó. Eu tinha recém terminado o ensino médio, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Eu tava com 21 anos e eu realmente não tinha dinheiro para fazer faculdade. Minha mãe também não, enfim, não tinha às vezes nem direito nem para pagar o aluguel, né? Foi um momento bem difícil das nossas vidas. Graças aos céus a gente tinha uma família que conseguia nos acolher de alguma maneira e resolver algumas coisas, não tudo, né? Mas aí eu terminei o meu ensino médio e
E eu tava desesperada. Eu não tinha, assim, nenhuma projeção de futuro. Eu estava nervosa de tanto que eu não sabia o que fazer da minha vida, né? E aí eu só sei que eu tinha mandado meu currículo para um lugar, para vários lugares, assim. Nessa época eu morava em Nova Petrópolis e eu tinha mandado meu currículo para vários, assim, lugares de tudo que é jeito. Hotel, restaurante, tudo para trabalhar. E aí eu não aparecia ninguém, assim, não tinha ninguém. Eu mandava até num hotel que tinha ali em Nova Petrópolis mesmo. Eu mandei meu currículo acho umas 2 ou 3 vezes, nunca me chamaram. E eu morava na zona rural de Nova Petrópolis. Então isso significa que, nossa, era uma coisa assim muito complicada de sair de lá, porque não tinha ônibus muito frequentemente. E aí eu tava ilhada, a minha mãe também. E aí minha mãe começou a trabalhar, ela começou a trabalhar numa loja de móveis lá em Gramado. E aí eu comecei a mandar então meu currículo e do nada recebi uma ligação para fazer uma entrevista de emprego nessa época que eu tinha recém terminado meu ensino médio, eu tava desesperada, chorando, com medo de tudo, sei lá. E aí eu fui fazer essa entrevista e foi do nada. Eu tava lá parada, aleatoriamente, assim. Eu tava parada, do nada eu recebo uma ligação falando sobre essa entrevista. Tudo mudou. Aí eu comecei a trabalhar no até um restaurante que fechou, né, na pandemia, que foi a Casaveiro, né? Trabalhei de recepcionista lá, nesse restaurante, que é inclusive um restaurante bem... Nossa, era um restaurante bem assim... bem caro, porque depois eu fui descobrir que esse restaurante, ele era da da irmã do Cristiano Ronaldo. Inclusive toda a decoração era um restaurante de comida, das comidas típicas de Portugal e tal. E aí era high ticket o restaurante, obviamente, né? Tinha até elevador o restaurante, um negócio assim. E eles foram super inteligentes, porque eles fecharam o restaurante logo que foi anunciada a pandemia. Eles decidiram fechar o restaurante. Até porque, enfim, eles tinham uma demanda ali de preços, eles tinham um preço que era lá, era caro, assim, pra te poder... Só uma entrada lá era quase R$ 200. Então era uma coisa bem assim, sabe? Quem ia lá era porque tinha muito dinheiro e estava disposto a viver uma experiência bem cara. E assim, mas o ponto aqui é que aí eu trabalhei nesse lugar por somente uma semana. E por quê? Porque era uma dinâmica de trabalho muito difícil de conciliar com a dinâmica de trabalho da minha mãe. E a minha mãe não tinha ônibus para eu voltar para onde eu morava. Não tinha, e o restaurante não estava disposto a pagar uma condução para mim, uma van para eu ir até Nova Petrópolis, até Pinhal Alto, que é a zona rural de Nova Petrópolis. Então não tinha, ficou inviável. Então eu não fiquei, e a minha mãe durante um tempo teve que ficar me esperando num carro, num frio horrível, porque nessa época era inverno, num frio horrível dali da Serra Gaúcha, porque o trabalho dela, ela saía de lá umas 7 horas, 6h30, 7 horas, mas só que eu só saía do meu trabalho, eu tinha um turno bem difícil, que eu saía do trabalho meia-noite. Então era um turno bem complicado. Mas, assim, e de domingo a domingo, né? Tinha as folgas e tal, mas era tudo assim, era domingo a domingo, era uma coisa bem shopping, assim. Aquelas escalas malucas que tu tem folga um dia. E aí, então, o que acontece? Eu saí e em seguida, assim, eu me lembro que eu liguei chorando pra minha tia. Eu falei, tia,
minha tia Jane, tia, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não consigo trabalhar também, porque a gente mora num lugar muito distante, não sei o que eu vou fazer, não sei o que. Aí ela disse, não, então vamos fazer assim, minha filha, eu vou pagar uma passagem, tu vem pra Argentina, ela mora lá, né? Mora em Godoy Cruz, e eu fui pra Argentina. Então tu pensa, uma loucura, gente. Eu fui pra Argentina numa questão de dias, eu fui pra lá e passei 3 meses lá. Eu não consegui permanecer, porque era uma mudança de rotina muito brusca. Eu não consegui lidar com aquilo, eu tive muitas crises, né? Eu tive, enfim, situações ali bem pesadas e tal. Eu não quero entrar em detalhes de crise, eu, sabe? Enfim, ali são os desafios também ali que eu quis enfrentar, né? Mesmo que seja difícil, é bom a gente se conhecer e não ter medo de enfrentar a vida. Então, o que eu quero dizer é que eu tava assim, sentindo como se nada fosse acontecer, e do nada minha vida deu um rodopio maluco, que eu fui trabalhar num lugar depois, fui pra Argentina, depois voltei 3 meses depois e fui cursar, aí voltei e não tinha assim nada, não sabia o que ia fazer. Aí a minha avó ligou pra minha mãe e disse que queria me ajudar a estudar. A minha avó, ela não tem a melhor relação do mundo com a minha mãe. Elas não têm, assim, não são amigas. Então isso foi uma coisa muito inusitada, muito maluca. Então aí foi um processo assim que eu entendi, nossa, quando a gente entende que a gente tá sempre onde a gente tem que estar, e que a gente não pode achar que a gente deveria estar em outro lugar que não o lugar que a vida nos colocou, parece que as coisas são mais leves e a gente não se compara tanto com ninguém. Porque todo esse processo que eu tô contando pra vocês, existia muita comparação minha com as outras pessoas. Eu me comparava muito e sofria muito com isso, porque eu ficava olhando e pensando, nossa, eu tô aqui, eu não tenho nem nada, eu não tenho ensino médio, eu recém me formei no ensino médio e aí eu não tenho dinheiro pra fazer, sei lá, um monte de coisas que eu acho que eu deveria fazer. E daí, às vezes eu via pessoas que já estavam, sei lá, fazendo um mestrado com 5 anos de idade. E eu ficava, cara, eu não sei nem se eu vou conseguir trabalhar. E eu começava a me sentir culpada por existir. Eu começava a me sentir essencialmente indigna da existência, indigna do cuidado das outras pessoas. Então eu começava a entender que eu era culpada. Eu me sentia assim, eu sou culpada. Então eu comecei a entender a culpa como uma identidade. Eu começava a me sentir, assim, pedir desculpa por existir. Porque, imagina, eu me sentia uma fracassada. Porque eu não tinha condições de nada. Nessa época eu tinha muitas crises, eu tava muito mal, eu tinha que tomar um monte de remédio. Quem tava ajudando tudo isso, me ajudando, pagando minha faculdade, inclusive também depois tratamento, enfim, de tudo que é questões por conta do autismo também, foi a minha avó, porque a minha mãe também não tinha condições. Então, nessa época ela não tinha. Então eu começava a me sentir um fracasso e começava a achar que eu não merecia viver. Então eu me comparava muito com todas as pessoas que estavam ao meu redor fazendo coisas que eu não estava fazendo,
E eu achava assim que isso demonstrava que eu era um lixo, né? Então, aqui a gente entra na noção do mecanismo súbito que existe no processo de se entender como culpado, essencialmente. Entender que a culpa é parte da própria identidade. Então, eu só existo porque eu sou o culpado. E eu sou o culpado porque eu existo. E eu sou a expressão do fracasso. Pensa no quanto isso é forte e difícil. Então a gente vai entender agora esse processo de culpa, porque quando a gente... Deixa eu colocar aqui, deixa eu só falar o que é aqui. Por que eu tô falando de culpa aqui? É porque aparece aqui que essa coisa da evolução espiritual ser irregular, né, e tudo mais que a gente comentou. Então, aqui tem uma parte que fala sobre o quanto aqui fala assim, ó. Realize that... Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente, rapidinho. Então, aqui a gente entende que realize that guilt is a narcissistic indulgence. Então, o que acontece? Entenda que a culpa é um deleite narcísico. É uma espécie de... É um mimo que a gente se oferece. A gente tá se mimando através da culpa. Mas para aí, como assim? Nossa, isso aí ficou indigesto. Tô sendo xingado aqui do nada. Então, você é um narcisista. Não, você não é... Não, aqui a gente não tá falando sobre ser narcisista por se sentir culpado. Não é isso, tá? Só que é um modo de alimentar o ego, centralizando esse ego, em vez de focar naquilo que realmente importa naquele momento aqui. Deixa eu só dar uma olhada nas minhas anotações. Então aqui é importante a gente entender que essa situação desse mimo, dessa indulgência, desse mimo narcísico que a gente se dá quando a gente sente que a culpa é a nossa identidade. A gente se identifica como culpado. O que eu sou? Eu sou o culpado. É disso que a gente tá falando, tá? Então, por quê? Porque a culpa, ela, mesmo quando ela parece humilde, ela tá centralizando e orbitando no eu. Ela tá orbitando naquele eu deveria, eu falhei, eu não sou evoluído, eu não sou espiritual, eu não sou bom, eu deveria ser melhor, eu falhei em tudo, eu sou a falha. Olha só, eu tô circulando onde? Eu. E eu vou parar onde com isso? Eu não vou parar em lugar nenhum. Eu vou ficar só orbitando naquele eu que fica gigante falando várias coisas assim. Então é uma entidade que se apega na autoimagem e resiste ao que verdadeiramente é, tá? E então automaticamente eu me recuso a entregar as coisas. Eu me recuso a simplesmente
tomar consciência daquilo e encontrar um jeito de resolver aquilo. Eu bloqueio a verdadeira humildade. Quando a culpa chega, é importante entender que se ela chega e eu me identifico com ela enquanto pessoa, eu passo a vestir a culpa como uma personalidade minha, eu vivo em culpa, eu sou culpada. O meu coração, ele não se abre para nenhuma experiência. Ele se fecha, ele trava, porque eu não consigo lidar com a verdade das coisas. Eu não quero lidar com a verdade, eu só quero orbitar na autocomiseração, eu quero orbitar na ideia de que eu nunca sou o suficiente, eu quero orbitar na comparação, eu me comparo com as pessoas para conseguir viver nesse mantra eterno de eu deveria ser melhor, eu falhei, eu não sou suficiente. Então, eu não consigo ter uma honestidade sem me atacar, sem ter um processo de total, assim, de punição. Eu não consigo não ser punitivo comigo quando eu sou honesto. Então, eu não consigo também exercer a compaixão comigo mesmo sem entender isso como uma forma de me tirar da equação e eliminar a minha responsabilidade com relação a algo que aconteceu. Então, eu entendo tudo errado. Eu entendo que ter compaixão é tirar a responsabilidade e eu entendo que a honestidade é um ataque pessoal. Olha só. Como que eu vou conseguir me render ao processo da vida? Como que eu vou conseguir aceitar o crescimento? Eu não consigo aceitar o crescimento, porque eu tô sempre julgando onde eu tô. Eu tô sempre num processo de resistência aonde eu tô. Então, eu não consigo estar onde eu estou sem resistir. Eu estou sempre entendendo que se alguma coisa aconteceu que deu errado, é porque eu sou errado. E não simplesmente que eu fiz algo que precisa de mais cuidado. Então, eu não consigo me desfazer da ideia de que se algo deu errado, então eu só preciso ser mais cuidadoso. E não que existe algo errado comigo, né? Então, e por que isso acontece? Principalmente porque a culpa, ela finge ser consciência. É que eu tenho consciência das coisas que eu faço, então eu sinto muita culpa. Eu me sinto muito culpado porque eu tenho muita consciência do quanto eu danifico o mundo. Só que isso não te leva para nenhum processo de real atitude, de mudança. Isso só te coloca naquela situação de se justificar através da culpa. Eu chego assim, em vez de eu dizer, tá, eu reconheço aqui, eu cometi um erro, não, é que assim, eu sou culpada, né? Eu sou culpada, é que eu sou culpada. Então é por isso que deu tudo errado. A culpa é minha. Né? Olha como isso... O que eu faço agora?
Nada, porque não tenho o que fazer, afinal. É a minha identidade. Como é que eu vou... Se eu entendo a culpa como minha identidade, não tem o que ser feito. Eu só posso simplesmente declarar a minha culpa constantemente com relação a tudo, sem fazer nada a respeito. Isso também é confortante, por isso que é um mimo narcísico. É um comportamento que é um autoflagelo, tá? É como se eu mesmo fosse narcisista comigo, né? Eu me comportasse de uma maneira narcísica comigo mesma. São duas pessoas dentro de mim, assim, uma é narcisista e outra é a presa perfeita para um narcisista, que é a pessoa que se entende como um grande fracasso num planeta Terra e precisa dessa punição, assim, precisa se sentir punida. É uma coisa bem estranha, mas que acontece, infelizmente. Não é legal, não é nem um pouco saudável. Então, como que a gente resolve essas questões? Quando a gente entende que as coisas que estão acontecendo agora, elas não estão acontecendo fora do tempo. Tudo está exatamente no tempo que deveria estar. Quando a gente deixa essa noção, a gente deixa isso ir, a gente entrega a culpa para quem? A gente entrega a culpa nas mãos da verdade, tá? E aí a gente permite que a nossa consciência realmente se desenvolva no próprio ritmo dela. Então, a gente sai dessa culpa crônica, né? A culpa crônica, a pessoa que é cronicamente culpada, ela sempre vai falar uma coisa. Se algo deu errado é porque tem algo de errado comigo. Então, se você fala isso pra você, é um sinal de que você tem algum nível de culpa crônica. Eu tenho que trabalhar isso em mim, porque eu tô falando aqui de uma coisa que me interessou muito, justamente porque eu sei que eu tenho que lidar com isso, com a noção de estar cronicamente culpada, de ser culpada. Por exemplo, quando eu descanso, eu sinto culpa. É como se eu achasse que ali eu tô... Por quê? Eu ainda não entendo muito bem esse processo. Mas é como se eu não tivesse esse direito na minha cabeça. Então eu tenho aprendido a não me sentir culpada por precisar descansar em certos momentos. Então, aí, gente, peraí, deixa eu só virar aqui. O que acontece? Vamos explorar um pouco mais essa questão da culpa. A culpa, ela é um apego egocêntrico. Por quê? Porque eu crio uma narrativa do eu. E aí, a culpa é uma boa fantasia para essa narrativa. Por quê? Porque ela parece espiritual. Ela parece, como a gente falou, parece humilde. A gente fica numa imagem bonita. Eu tô culpada, não sei o que. É bonitinho às vezes, dependendo da situação. Tá bonitinho, a pessoa tá sempre meio, ali assim, estou aqui, estou me sentindo tão mal. Então é sempre assim. Então esse eu deveria, eu estou falhando, eu não sou, é sempre uma coisa que alimenta essa ideia interna, que é uma tortura também, é uma autotortura que a gente faz, que parece muito, muito grandiosa, né? Egoicamente, as pessoas leem isso no ego e muitas vezes os outros lá fora começam a achar bonito. Então é que nem crianças, tu começa a dar muita atenção para a forma como elas estão agindo. Se elas estão agindo negativamente, elas percebem que aquilo dá certo porque aquilo traz atenção para elas, coloca elas no centro, elas vão continuar fazendo aquilo. Se tu não dá atenção, elas vão
parar, né? Então, muitas vezes a gente começa a entrar nesse estado de culpa porque a gente quer uma atenção e a gente recebe essa atenção quando a gente está culpado. Quando a gente veste essa roupa, né, culpada. Então, isso significa que a gente está mais devotado à nossa própria noção de imagem, a uma autoimagem que a gente gostaria de ter, do que a verdade. E quando a gente fala de devoção à autoimagem, a gente está falando de quem? Do espelho de Narciso, né? Então, aqui é isso que explica essa questão do motivo pelo qual o David Hawkins diz que é uma questão ali narcísica. Não é de arrogância. Isso significa que a pessoa está absorvida do eu. Ela tá sempre na referência do eu, né? É um self-referential, é um self-absorbed. Então, tá centrada sempre na narrativa interna. É o meu progresso, é o meu tempo, é a minha falha, é o meu despertar. Então, o ego continua gerenciando todo esse caminho, né? Toda essa experiência está sendo gerenciada pelo ego, porque eu continuo achando que eu que tenho que organizar melhor a minha evolução, né? Então, parece que eu só tô tendo aquela noção de fazer aquela autoconsciência, mas na verdade eu tô só querendo controlar tudo. O meu ego tá querendo controlar, ele resiste ao presente, ele não quer receber a guiança da vida. Eu gosto de chamar assim essa coisa da consciência suprema, às vezes de vida. Eu acho que é mais expande pra mim, na minha cabeça. Eu gosto disso, então eu falo vida. Então parece muito virtuoso o processo de ser culpado. Sou humilde, sou espiritualizado, mas no fim das contas não faz nada, fica só ali, ó, circundando o eu. Eu fico ali, assim, dando voltas e voltas no eu. Então eu vou para onde? No meu umbigo. E eu disfarço isso com essa roupagem, né, da culpa, que é uma roupagem que funciona muitas vezes pra gente próprio não é uma autossabotagem de alguma forma, né? Eu saboto o meu crescimento real e fico hipnotizado por esse processo de girar em torno do eu. Como substituir a culpa? Em vez de eu dizer que eu não deveria estar onde eu estou, eu começar a dizer que isso é o que está acontecendo agora. Ponto. Olha como muda. Muda dentro, assim, muda até o jeito de falar, né? Eu não deveria estar passando por isso. Peraí. É por isso que eu tô passando agora. Pá. Traz uma firmeza de pensar assim, então, agora vamos resolver. Não tem drama. Não tem identificação. Não tem identidade. Eu não tô também atacando a mim mesmo, dizendo, se eu não deveria estar passando por isso agora, então significa que eu estou falhando, né, comigo. Opa, eu não deveria estar passando por isso agora. Ou seja, eu estou sendo cruel comigo. Aí eu entro num processo de culpa porque eu fui cruel comigo. Olha só, começo a circundar no eu de novo. Porque eu sou ruim comigo, eu sou fracassado,
um monte de coisa. Então, é importante, às vezes, a gente se fazer uma pergunta que é assim, ó. Se eu removesse todas esses julgamentos que eu faço com relação a mim e deixasse só o que realmente acontece no momento, o que ficaria ainda? O que continuaria sendo verdade sobre a experiência? Tira todo o julgamento. Um exemplo bem legal que eu posso dar, assim, eu falei que eu tenho muitas vezes uma dificuldade de me sentir tranquila quando eu preciso descansar. Às vezes eu me sinto culpada por precisar descansar. Isso me angustia. Eu pensando em todas as coisas que vêm na minha cabeça de julgamento de mim mesma, de que eu me julgo quando eu preciso descansar, eu começo a pensar assim, eu sou uma preguiçosa, eu sou uma relaxada, eu sou um lixo, eu sou uma pessoa inútil, eu sou um monte de coisa ruim. Aí quando eu paro para pensar nessa pergunta e começo a pensar o que continua sendo verdade sobre a minha experiência quando eu elimino esses julgamentos, é só assim, ó. Eu me deitei na cama e dormi. E todo mundo ficou tranquilo sobre isso e acolheu a minha necessidade. Nenhuma pessoa falou que eu era inútil, que eu era preguiçosa, que eu era relaxada, que eu era um lixo, que eu era uma pessoa nem aí pra nada. Nenhuma. Como foi que eu aprendi a me julgar dessa maneira? Isso é outra história, tá? Mas como que eu aprendi a me julgar dessa maneira? Óbvio que eu fui ensinada a isso. Só que aí, eu não posso cair na noção de ficar indo atrás dos culpados. Eu tenho que só entender que a verdade da experiência naquele momento não é mais a mesma. Senão eu me apego a uma história, que é a história do passado, que fez eu aprender todas essas coisas, que eu tenho que agora eliminar, porque não é a verdade sobre a experiência. Então, aqui é importante que isso seja feito para que a gente consiga simplesmente libertar o ego dessa função punitiva. O ego se torna um grande punidor, ele tá ali como uma função de punir, né? Então, a culpa, ela mantém um ego punitivo através do fingimento de ego espiritualizado em vários momentos. Então, e por que a gente sabe que é um fingimento? Porque a verdadeira humildade, ela nunca vai acusar. Ela nunca vai ser cruel. Então, quando eu falo de crescimento espiritual, de crescimento em virtude, eu nunca entro em estado de culpa. Tá? Eu sempre vou, pelo menos o crescimento espiritual nunca vai pedir para que você entre em estado de culpa. Ele sempre vai pedir por honestidade sem violência. Eu nunca vou me violentar, e a culpa é uma violência ao eu. É um ego violento. Então, como que eu faço para remover a culpa da minha identidade? Como que eu faço para remover o
trono da culpa desse eu. Como se eu fosse, assim, eu tenho, digamos que o ego, o eu, sou uma casa. A culpa tem um altar, assim, um trono. E ali ela tenta todos os dias se tornar quem eu sou. E ela me faz acreditar que eu sou ela. Ela me governa. Eu tô aqui e a culpa tá aqui, ó. Controlando tudo. A primeira coisa que eu preciso fazer é entender onde a culpa está dentro de mim. Eu sou uma casa. Em que cômodo tá a culpa? Qual é o cômodo dessa culpa? Eu tenho que sentir a culpa no lugar, localizar ela no meu corpo. E por que isso é importante? Porque quando eu falo sobre sentir e não explicar, eu fecho os meus olhos e eu procuro a culpa dentro do meu corpo. Tá no meu pé, tá na minha mão, tá no meu olho, tá na minha cabeça. Onde é que tá? Onde é que tá? Tem até um conto que eu li esses tempos, que era num livro aí, eu li esse conto que fala sobre, ou foi, não sei onde é que foi, só sei que eu li, que era um conto de um monge que ele falou, que chegou um cara e falou assim, eu tenho uma voz na minha cabeça, sei lá, que eu tenho que matar esse negócio na minha cabeça e tal. E aí, o monge falou, vem aqui, não sei que horas, de madrugada, que a gente vai procurar essa coisa dentro de você e quando você me disser, eu vou matar. E aí aconteceu, ele foi e adivinha só, ele não encontrou. Aquela voz não estava em lugar nenhum, aquele... E ali ele descobriu a paz, a serenidade, ele mudou. Mas por que isso aconteceu? Porque quando a gente só precisa sentir, a gente não tem que explicar, então a gente vai para o momento presente. E a identificação da culpa, como eu já comentei agora há pouco, ela vem através das histórias. É tudo um processo intelectual, assim. Ela é um apego intelectual a uma experiência no passado que foi internalizada de uma forma muito muito doentia, foi interpretada de um jeito doente, foi adoecida, né? Então, a partir daí, então a gente localiza no corpo e a gente vai para o momento presente. A culpa tá no meu pé. Então tá aqui, tá no pé, olha pro pé. Aí a gente vai fazer o que depois? A gente vai entender, né? Como a gente já fez aqui, né? A culpa tá no pé. Então eu já sei onde é que ela tá. A culpa tá aqui. E ela é uma experiência, ela não é quem eu sou. Percebe a diferença? Em vez de dizer assim, ó, eu sou culpado, eu tô culpado. Não, a culpa tá aqui e ela tá onde? Ela tá no meu pé. É uma experiência, é um outro ser, é um outro departamento, não é eu. Ela chegou como visita, é uma visita. Ela veio visitar meu pé. E aí então eu começo a remover essa culpa a partir da noção de que ela é só um sentimento e não uma definição minha. Não é o que me define. A culpa não me define. A culpa pode ser sentida e aí eu localizo ela e aí eu declaro que ela está ali. E ela não é ali, ela não é o meu pé, ela está no meu pé.
mas ela não é o meu pé. Isso é muito poderoso para quando a gente está se sentindo muito mal e tá caindo nessa ideia de achar que a culpa é a nossa identidade. Então, é importante que a gente deixe essa frase ecoando dentro da gente, sem tentar se convencer de nada. A gente não tem que se convencer. Mas assim, ó, só de falar que a culpa tá no meu pé, ela tá ali, isso já me traz para o momento presente, já me traz para uma realidade muito diferente de quando eu vou parar lá na história, de quando eu tento alimentar, de quando eu alimento as histórias de culpa que eu carrego. Eu saio do campo de todas as interpretações que eu fiz ao longo da minha vida a respeito das experiências que eu tive, e eu vou para um campo muito objetivo, que é o corpo, é o momento presente. Então, isso já reduz muito a dor. E aí, então, a culpa perde a autoridade sobre mim. Ela, no mínimo, fica bem menos autoritária. Ela me comanda muito menos. Ela não dita mais tantas regras assim. Talvez ela não dite nenhuma. Por quê? Porque a culpa, muitas vezes, ela dita como a gente se comporta diante de alguém, né? Se eu tô culpado, eu fico todo miudinho achando e não sei o que. Quando eu... Não, peraí. Não. Eu não sou a culpa. Eu não sou culpado de tudo. Eu não sou eu não sou essencialmente o grande vilão de tudo o tempo inteiro, né? Porque aqui, lembrando, a gente não tá falando de momentos, a gente tá falando de uma culpa crônica. Então, eu começo a devolver a autoridade para a consciência. Isso significa que eu permito que a culpa passe no próprio tempo. Eu permito, culpa, pode ficar no meu pé aqui quanto tempo for necessário, viu? Pode ficar aqui no meu pé, não tem problema, tá bom? Você fica aí, quando você quiser você vai embora, tá? Eu não preciso ser diferente do que eu sou, meu pé continua sendo um pé, ele pode continuar caminhando, ele pode pisar no chão, você tá aqui, mas você tá aqui no meu pé, mas meu pé continua sendo ele, não precisa se transformar em outra coisa que não um pé. E eu sei que a minha consciência vai saber como gerenciar essa situação e como se desenvolver nesse sentido, desenvolver e resolver isso aqui. É a consciência que vai dar conta desse recado aqui. Então, por que isso funciona? Porque, como a gente comentou, a culpa, ela sobrevive através da identificação. Então, a identificação, ela sobrevive através da história que eu me conto. De todas as histórias que eu me contam, que alimentam esse processo de culpa crônica. E me deixa cronicamente culpado. E aí, quando eu decido ir para o momento presente e trazer até o aspecto tátil e para o momento, para consciência direta da situação, vou para o campo mais objetivo, então essa história, ela perde o poder, ela colapsa. E eu não tô fugindo da culpa, eu não tô tentando negar erros, eu não tô negando qualquer erro, eu estou simplesmente removendo a noção de identidade da culpa comigo.
eu coloco de volta a minha foto no meu RG. Eu paro de colocar a foto, sei lá do que, no meu RG. Tipo, eu quero, sei lá, quero ser essa caneta aqui, eu boto a foto da caneta no meu RG e fico tentando ser essa caneta, não dá. Né? Eu começo a achar que eu sou uma caneta, eu tinha que saber, eu tinha que conseguir fazer o que uma caneta faz, né? Porque afinal, eu coloquei ali no meu RG, preguei ali uma caneta ali e achei que, não, para aí, isso aqui é o que eu tenho que ser. Só que na real, por baixo daquela foto, daquela caneta, tem a minha foto. Que eu tô tentando negar. Então ali eu removo essa autoridade, eu me removo essa fotografia de outra coisa que não sou eu. Eu paro de tentar ser aquilo ali. E eu me rendo, né? Então, aí a partir disso eu entendo que a culpa ela pode até chegar, mas ela não me define. Eu posso até me inspirar em pessoas, em coisas, em muitas habilidades que eu gostaria de ter, mas eu não posso achar que essas pessoas têm que me definir, que eu tenho que colocar elas no meu lugar. Assim como eu não posso achar que certas emoções podem me definir e que elas podem ser quem eu sou, né? Não, isso é uma coisa que elimina duas coisas muito importantes que a gente sempre tem que ser com a gente mesmo: gentil e claro. Com a gente mesmo e com os outros. A gente sempre quer que os outros sejam gentis e que os outros clarifiquem ao máximo as intenções que eles têm com a gente, sejam claros o suficiente para que a gente confie neles, não é mesmo? Então a gente também tem que ter esse comportamento com a gente mesmo. Né? Não é à toa que nós temos lá um versículo que nos fala, um versículo bíblico que nos fala: ama a ti mesmo como a teu próximo. Então, se você quer ser gentil com o próximo, seja gentil com você. A coisa mais difícil do mundo é essa. Inclusive, tem uma do Gibran, que eu gosto muito do Gibran. Ele fala que Deus disse: ama teu inimigo, obedeci e amei a mim mesmo. Forte. Então, ser gentil e trazer clareza para si é um sinal de alinhamento altíssimo com a verdadeira consciência. Nível de... isso demonstra que realmente a pessoa está num processo de evolução da consciência e não de orbitação do ego, no ego, tá? E se a pessoa não tá conseguindo ser gentil e clara, ela só precisa ter em mente também que ela tá numa grande oportunidade de se refinar. Eu me vejo nessa situação, eu me sinto nessa situação onde eu tô numa oportunidade de refinamento, porque essa coisa da culpa foi forte pra mim, tanto que gerou aqui uma reflexão de dias, né? Não que eu não goste de fazer isso sempre, mas tem coisas que eu sei que quando fico assim, eu fico nesse forte, intensa, assim, é porque o negócio eu tenho que resolver comigo, né? Principalmente a culpa é uma coisa que eu tenho que resolver comigo mesmo. Culpa por existir muito forte já reduziu bastante o drama, né? Um drama de muito... Eu me sinto muito dramática em certos momentos com relação a descanso. É como se fosse um pânico para mim descansar, mas não é que o descanso é o pânico. É o sentimento que eu atrelei ao descanso, que é o pânico que me gera, porque eu não quero me sentir uma fracassada, eu não quero me sentir uma inútil, né? Eu não quero me sentir uma pessoa
à toa. E por que eu senti essas coisas, né? Por que eu internalizei isso? Eu tenho que entender que não importa. Eu ainda fico nesse looping de porquê. E aí vem todas um monte de historinha na minha cabeça pra justificar esse sentimento. Só que eu tenho que bloquear isso. Eu não posso começar a contar essas historinhas. E tenho que bloquear e pensar assim, não importa. Não faz sentido. Sentir culpa é por descansar. Precisa descansar, fim. Não tem historinha nenhuma que justifique uma autopunição por uma necessidade do corpo. Então, isso é o que eu tenho que aprender. E eu estou disposta a aprender isso. E tem sido um caminho interessante. Um aprendizado bem forte pra mim. E eu sei que eu vou aprender. Então, é isso por hoje. E a gente se vê num próximo vídeo. Vamos lá, vamos eliminar a nossa... vamos eliminar a culpa da nossa identidade. Não temos necessidade nenhuma de ficar cronicamente culpados por nada. Adoecer nunca é uma solução para nenhum problema. Mas a verdade sempre é. Então é isso. Até mais.